Boa tarde, alunos. Na aula de hoje da disciplina de Pensamento Computacionais, vamos trabalhar com a linguagem de programação, que é a linguagem Logo. Então, vamos saber um pouco o que é essa linguagem. O Logo, pessoal, é uma linguagem de programação interpretada, né, que é voltada para crianças, jovens e até adultos. Ou seja, eu vou ter um conjunto de comandos que o meu sistema vai interpretar e o computador vai executar, né? Essa linguagem, ela foi criada com base na filosofia construcionista de Papert. Essa teoria de Papert, ela, vamos dizer assim, ela é uma extensão da teoria construtivista de Piaget. Na teoria de Piaget, né, ele diz que o sujeito aprende a partir de assimilação e acomodação no meio no qual ele existe, ele convive, né? Já no construcionismo, né, de Papert, né, ele diz que o conhecimento, né, diz respeito, né, é através da realização de uma ação concreta e que resulte de um produto tangível, né? E para esse caso, ele defende ou advoga aí a tese de que o elemento para isso seria o computador. Nós não podemos confundir o construcionista, né, a filosofia construcionista, com o construcionismo social. Né? Então, qual é a proposta, de fato, dessa nossa linguagem? Né? Essa linguagem, eu tenho um elemento gráfico, né, como vocês podem ver aqui, eu tenho um quadrado aqui do lado direito e eu tenho um gráfico aqui do lado esquerdo. Ou seja, eu vou ter um conjunto de comandos que o aluno ele vai executar, digitar, programar esses comandos e vai pedir que o computador execute. Esses comandos, por sua vez, vai ter como saída um desenho na tela. Por quê? O professor pode pedir para o seu aluno, dizer assim, ó, programe um robô que vai desenhar na tela um quadrado, uma flor, um triângulo, uma árvore, uma casa. E esses elementos, né, uma vez que ele vai definir qual é o programa que vai executar, ele vai conseguir ver o resultado final dele. Se por acaso em algum momento ele usou um comando errado ou ele deixou de usar algum comando. Esse programa, esse logo, na verdade, ele foi desenvolvido em várias soluções, certo? Então nós temos, por exemplo, o PyTurtle, né, que é o que nós vamos utilizar aqui. Temos o KTurtle, o StarLogo, o AFLogo, que se eu não estou enganado foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o NetLogo. Por que nós vamos utilizar o PyTurtle? O PyTurtle ele já é baseado numa linguagem de propósito geral, que é, por exemplo, o Python. Ou seja, você vai aprender a executar comandos no computador e a partir desse momento, quando o aluno quiser se aprofundar ou fazer outros cursos, ele vai poder, com essa linguagem, desenvolver sites para a internet, ele vai conseguir desenvolver aplicativos para o celular, smartwatch, para sistemas para computador, né, sistemas embarcados em robôs educativos e por aí vai. Então vamos começar. Os principais comandos que nós temos que utilizar, né, dentro da linguagem Logo. É importante também que vocês saibam, né, como licenciados em informática, que a gente precisa também quebrar esse paradigma de que o aluno, né, formado no curso de licenciatura em informática, ou seja, o professor de informática, ele nas escolas, né, seja ele da rede municipal, estadual, privada ou federal, deverá ensinar informática básica no sentido de ensinar editor de texto, planilhas eletrônicas e editor de apresentação. Sim, isso é básico, tem de ser básico e é necessário. Mas a questão da tecnologia hoje, do básico, não é só apenas isso. O aluno hoje precisa desenvolver sua própria homepage, ele precisa editar fotos, o aluno precisa, em alguns momentos, desenvolver suas próprias soluções ou criar seus próprios programas para resolver seus problemas, seja de natureza de pesquisa, de natureza prática e por aí vai. Então, o programa que vocês vão usar agora e precisam abrir aí no computador de vocês, aqui no laboratório,
é esse programa aqui, ó, idle. Então, no sistema de vocês lá iniciar programas, procure pelo idle, que vai abrir essa telazinha aqui. Essa tela, pessoal, é o interpretador de comandos do Python, que a partir dele nós vamos conseguir criar um conjunto de instruções para que a nossa máquina, nosso robozinho, execute na tela através do computador. Então, quais comandos são esses? Eu elenquei aqui alguns que são os mais importantes e o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Na próxima aula, eu vou trazer novos comandos que vão fazer desenhos mais complexos e que te traz outros recursos, mas para a aula de hoje, a gente só vai conseguir executar esses comandos. Primeiro comando, qual é? O primeiro comando é o import turtle, que vocês estão vendo aí em cima. O que é que esse comando faz, né? Como eu disse para vocês, a gente está usando uma linguagem de programação de propósito geral, que é a linguagem Python. Essa linguagem, por sua vez, né, que nem lá no meu material, na minha página com meus materiais de aula, disponível no sistema acadêmico de vocês, tem um link para vocês baixarem esse programa e instalar na máquina de vocês. Então, quando vocês abrirem, por padrão, ele já traz essa biblioteca ou esse módulo que já vai fazer esse desenhozinho. Ou seja, ele vai trabalhar, que nem vocês estão vendo aqui nessa telazinha branca à direita, com a setinha, ele vai já trazer esse ambiente para que você execute os comandos que você deseja e ele faça o desenho na tela. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai no interpretador, ó, vou voltar aqui no interpretador e vou importar, ó, import turtle. Então percebam, e dei enter. Percebam que ele caiu para a linha de baixo. Ele não fez nada. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe, ele conseguiu importar o pacote com sucesso e que não aconteceu nenhum erro. Se porventura eu tentasse importar o pacote digitando o nome errado, né, ou maiúsculo e minúsculo, que esse pacote não existisse no meu computador, automaticamente ele apresentaria abaixo, na linha logo abaixo, uma mensagem de erro em vermelho. Como não apareceu nada, tivemos sucesso em fazer a importação desse pacote. Isso quer dizer que agora a gente já pode começar a trabalhar com essa linguagem para que o aluno consiga aprender como executar algumas tarefas, pedir para que o computador execute algumas tarefas. Qual o próximo comando? O próximo comando é o segundo aqui, que é o t igual a turtle.turtle abre e fecha parênteses. Isso aqui eu estou dizendo que esse t vai ser, por exemplo, a minha tartaruga e que eu, usando o pacote turtle, estou criando esse objeto tartaruga. Que essa linha vai resultar justamente nessa tela que foi aberta aqui do lado direito. Então, vamos executar lá no meu interpretador. Meu t recebe turtle com T maiúsculo, abre e fecha parênteses. Muitas vezes os alunos, quando vão escrever ou digitar, eles colocam T igual a turtle, né, com caps lock baixo, com letra minúscula, ponto, e mais uma vez escreve turtle com T minúsculo. O que é que vai acontecer? Vai dar erro. Nas linguagens de programação, a maioria delas faz a diferenciação em letras maiúsculas e minúsculas. Então é importante que vocês escrevam exatamente como a linguagem entende. Se é minúscula, usar minúsculo. Se é maiúsculo, usar maiúsculo. Vou dar um Enter aqui. Olha o que é que aconteceu. Como vocês podem ver, apareceu uma tela aqui ao meu lado direito, que é o meu ambiente gráfico, todo em branco aqui, e que tem uma setinha voltada para o lado direito. Essa setinha, que em algumas outras ferramentas aparece de fato uma tartaruguinha, a gente pode aqui, mas eu vou mostrar só na próxima aula, como é que você faz para trocar, que a gente chama desse shape. Você pode trocar ele por uma tartaruga, você pode trocar ele por um quadrado, você pode trocar ele por uma bolinha. Mas hoje a gente vai trabalhar como ele veio, com essa setinha, porque fica mais fácil para a gente ver a orientação de quando ele virou para a direita, de quando ele virou para a esquerda e para que lado, em que direção ele vai. Voltando então aqui para os comandos, eu tenho um comando, o terceiro comando aqui, que é o forward. O que é esse comando?
Esse comando, toda vez que eu disser T, que é a minha tartaruga, ponto, o comando, ele vai dizer que eu vou executar aquela ação para aquela tartaruga. E o forward ele está dizendo que vai para frente. Ou seja, se eu colocar forward entre parênteses 200, eu estou dizendo que a minha tartaruga, a minha setinha vai andar 200 passos. Ou seja, eu venho lá no interpretador e coloco T, forward 200. Olha o que é que vai acontecer. Essa minha setinha que está do lado direito da tela, no meio de uma página em branco, ela faz se deslocar para a direita 200 passos. E esse processo de deslocamento vai resultar numa linha preta escrita na tela. Ou seja, vou voltar aqui no meu comando e vou digitar Enter. Ou seja, percebam que a minha setinha andou da posição central para a direita 200 passos. E esse processo resultou numa linha digitada. Tá certo? Outro comando que a gente vai aprender é esse reset. Por quê? Porque o aluno vai começar a fazer vários testes. Vocês, durante a aula de vocês, vão pedir para os alunos ficarem desenhando várias coisas nessa tela. O que é que vai acontecer? Em muitos momentos você vai ter erros, vai acontecer erros. Né? Você vai errar, o desenho vai ser executado errado e você vai precisar refazê-los. E você precisa que a tela seja limpa e que a setinha volte para a posição inicial no centro. Então, o que é que a gente faz quando a gente precisar limpar a tela? T.reset, né? E dá um Enter aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu voltei para o estado inicial. Por exemplo, suponha que a gente peça para os nossos alunos, né, fazer o seguinte caso. Eu vou pedir para ele fazer um desenho na tela de um quadrado. Eu já aprendi a andar para frente. Eu preciso agora só aprender um novo comando, que é o que? O right. Esse comando right diz para o meu robô que ele vai andar, ou a minha setinha, que ele vai andar, ele vai virar tantos graus sempre à direita. Assim como o comando left vai virar tantos graus à esquerda. Então, se eu pedir para o aluno que ele faça um conjunto de comandos que desenhe um quadrado na tela, ele precisa entender que ele vai precisar usar um comando que ande, por exemplo, 200 passos, né, para frente, depois ele vire 90 graus para a direita, ande mais 200 passos, depois vire 90 graus à direita novamente, ande 200 passos e vire 90 graus novamente à direita e ande 200 passos. Ou seja, ele vai precisar fazer isso 4 vezes. Por quê? Porque o quadrado tem 4 lados. Então, eu vou precisar andar para frente 4 vezes e vou precisar virar 90 graus, seja à esquerda ou à direita, 90 graus. Ou seja, se eu precisar desenhar um quadrado, eu vou fazer T.forward 200, ou seja, minha setinha andou aqui 200 passos para a direita. Eu vou dizer para a setinha virar 90 graus para a direita. Olha o que é que vai acontecer. É a direita da seta, ou seja, ele vai virar agora para baixo. Vocês percebam que a seta foi apontada para baixo. Depois eu vou colocar T.forward mais uma vez 200. O que é que eu estou dizendo para o meu robô? Para minha setinha, ande 200 passos para baixo. Ó. Percebam que ele já fez aí, né? Se fosse um triângulo reto, eu já teria aí né, os dois catetos. Faltaria só desenhar a hipotenusa. Vou pedir agora mais uma vez para ele virar à esquerda 90 graus. Opa, percebam, eu digitei um comando errado. Quando eu digitei um comando errado, automaticamente ele já mostra para mim dizendo que esse comando não existe. Então, por quê? Porque o computador só consegue executar os comandos que ele conhece. Então, eu vou mandar executar de novo, redigitar, não tem problema. T.write, vou digitar 90, ó.
Percebam que minha setinha agora está virada para o lado esquerdo. Vou mandar ele andar para frente. Forward 200. Ó, perceba que ele andou 200. E depois eu vou mandar para que ele ande para frente. Vire mais uma vez à direita. Quanto? 90 graus. Depois de ele virar, eu percebo que a setinha agora, do meu lado direito ali, está apontada para cima. E se eu andar mais 200 passos para frente, o que é que vai acontecer? Ele vai fechar o quadrado que eu pedi para que o aluno desenhasse. Lógico, vocês aqui na aula de hoje, vocês estão aprendendo a trabalhar com a ferramenta, mas vocês vão ter o conhecimento desses comandos e a partir do conhecimento desses comandos, vocês vão passar para os seus alunos e pedir para que os alunos comecem a trabalhar esses desenhos geométricos. Aí vocês podem estar vindo trabalhar junto com o professor de matemática, fazer uma interdisciplinaridade, né, porque você vai ter que trabalhar com graus, né, com lados, vocês podem fazer cálculos manuais e pedir para que ele crie o programa que gere aqueles elementos gráficos. Então são várias as possibilidades. Só para fazer um teste aqui, a gente usou o right, né? Que é o virar para a direita. Eu posso usar o virar para a esquerda também aqui, ó. Por exemplo, aqui ele parou nesse ponto fechando o quadrado, mas eu posso continuar. Eu vou mandar ele dar um left de 45 graus. O que é que vai acontecer? Você vai perceber que a setinha está apontada para cima. Ela vai ter uma leve inclinação para a esquerda. E se eu pedir para que ele ande, né, execute, né, os passos 200, vou botar aqui 100. Percebam que ele vai andar para uma linha para fora, tá ok? Por exemplo, eu poderia pedir agora que ele desenhasse um cubo, né, com essa minha inclinação, ele ia ter que descer aqui paralelo 200, depois fazer uma inclinação, né, fazer a inclinação correta, ou seja, perceba que o aluno ele vai ter que pensar no problema como um todo, para poder desenhar esse elemento e usar os passos corretamente, um por um. E vejam também que para ele desenhar esse quadrado, existem várias formas de ele desenhar o quadrado. Não necessariamente ele precisa virar à direita, ele podia fazer o desenho virando à esquerda, sendo que o desenho seria projetado acima do ponto. Então, o algoritmo é a forma de você resolver o problema, né? E não é a solução única que existe. Outro comando que a gente vai aprender, e que é muito importante, que é o comando de repetição. Como vocês perceberam, no meu quadrado eu tenho aqui 4 lados. E 4 vezes eu precisei andar para frente, virar 90 graus, andar para frente, virar 90 graus, andar para frente, virar 90 graus e andar para frente. Isso pode ser reduzido se eu começar a usar uma estrutura de comando que tem, na maioria das linguagens de programação, se não todas, a estrutura de repetição, né, que permite controlar automaticamente a execução de outros comandos. E isso a gente vai lançar, existem também inúmeros tipos de instrução de repetição, a gente vai usar uma bem simples, lançando mão do conceito do comando for. O que é que esse comando faz? Mais uma vez, vamos voltar aqui ao nosso trabalho de resetar, o reset, ou seja, t.reset, voltei para o meu ambiente gráfico da minha forma original. Se eu quiser desenhar um quadrado, o que é que eu posso fazer agora? Ao invés de eu digitar 4 vezes tudo, eu posso dizer, eu vou digitar apenas o comando vá para frente e vire 90 graus. E peço para que isso seja executado 4 vezes. Qual é o comando para isso? Então, antes dessas duas linhas, que eu já conheço, eu vou colocar o comando for i, que é uma variável que ela armazena a contagem, ou seja, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o tamanho que você colocar. Ó. In range, o range é a minha variação até 4. Ó, então, eu sempre vou precisar colocar esse comando for e in range 4. Quando eu der Enter, perceba que ele não executou nada. O cursor parou logo abaixo da letra I
E todos os comandos que tiver aqui abaixo, ele vai executar 4 vezes. Então eu vou colocar t forward 200 e t.write 90 graus. Olha o que é que vai acontecer. Percebam que abaixo da linha do for, meus comandos estão indentados mais à direita, ou seja, eu estou dizendo que eles estão internos a esse comando, essa estrutura de repetição. Então essa linha de cima, for i, ele vai executar quantas vezes? Range 4, ou seja, 4 vezes. E para cada dessas 4 vezes que ele executar, ele vai repetir forward 200 e write 90, resultando em que, naquele quadrado que a gente anteriormente tinha feito em várias linhas, a gente vai reduzir ele apenas a 3 linhas. Ou seja, se eu dar mais um Enter aqui, deixa eu repetir novamente aqui, que deu um erro aqui, eu escrevi errado. Range 4, T, forward, que eu esqueci o D, 200 e T.write 90. Acho que agora está correto e vou mandar executar, ou seja, ele sozinho desenhou 4 vezes cada lado do quadrado. Um exemplo bastante simples também que eu posso usar com programação, ó, por exemplo, vou colocar t-reset para apagar aqui minha tela. Por exemplo, eu posso usar uma estrutura de repetição, ó, for. Eu não disse para vocês que guarda o tamanho do lado, ou seja, eu vou desenhar um quadrado que começa a crescer, né, o tamanho dele de 1 até 100, por exemplo. Até 50. In range, por exemplo, até 50. O que é que eu estou dizendo com essa linha? Eu estou dizendo com essa linha que o meu i vai crescer de 0 até 49, né? 50 vezes isso aí. Então, como esse i vai ficar mudando o tamanho, eu posso fazer t.forward i, ou seja, antes a gente colocava o tamanho, que era 200, sendo que esse tamanho vai ficar variando agora, de 0 até 49. E t. Aí nesse caso eu vou deixar fixo, que é o meu grau, que é 90. Olha o resultado que vai ser produzido a partir disso aí. Ó, ele vai começar a fazer quadrados pequenos, ó, e vai começar a aumentar. Isso quantas vezes? 50 vezes. Então você vai trazer para os alunos de vocês, né, esses desafios, e para que esses desafios ele encontre as soluções a partir de um conjunto de comandos. Perceba que o domínio do ambiente de programação que eles estão aprendendo é bastante controlado. É para desenvolver esses programas. Mas uma vez que ele assimila e eles entendem esses comandos, por isso que para vocês nesse momento a gente está trabalhando só os comandos, entendendo como é que ele funciona, para que eles servem, você vai levar para o trabalho na aula de vocês e os alunos vão começar a ter criatividade, a desenvolver várias coisas interessantes a partir disso aí. Tá ok? Então, para concluir a aula de hoje, eu peço que vocês agora executem o exercício, né? Que tem 3 exercícios para vocês aqui, que vocês vão ser avaliados para ver se vocês conseguiram internalizar o que foi passado na aula de hoje. O primeiro é, escreva um programa na linguagem Logo que tenha como saída o desenho de um hexágono com lados iguais. A gente fez um quadrado, o hexágono vai ter 6 lados, então você provavelmente vai ter que usar uma repetição de 6. Né? A segunda questão, escreva um programa na linguagem Logo que tenha como saída o desenho de um círculo. Aí vem a dica, mas aí como é que eu faço o círculo? Lembre-se, o círculo tem 360 graus, ou seja, eu posso dizer que tem 360 repetição, e a cada passo de apenas eu giro apenas 1 grau. Então eu faço isso 360 vezes. Vocês vão perceber que ele vai conseguir fazer o círculo bem bonitinho. E por último, escreva um programa na linguagem Logo que tenha como saída o desenho de uma estrela de 5 pontas com lados iguais. Então aí vocês vão perceber que tem vários triângulos e vocês vão usar a criatividade, qual é a melhor forma para vocês resolverem esse exercício. Então fique isso aí. Vou abrir uma sala de aula no sistema para que vocês depositem o código de vocês ao final da aula, que eu vou avaliar uma por uma, tá ok? Então, muito obrigado
né? Vão executando aí e qualquer dúvida pode me chamar. Eu vou estar passando agora em computador por computador aqui no laboratório. Só levantar a mão que eu me dirijo até vocês para elucidar possíveis dúvidas. Então vamos lá, mãos à massa.